O Peregrino, de John Bunyan, capítulo 16. Depois de erguerem a coluna para avisar os peregrinos que por ali passassem no futuro, cristão e esperançoso caminharam até chegar à Montanha das Delícias, que era a montanha que também pertencia ao senhor da outra montanha onde o cristão já estivera. Assim, quando chegaram ao topo da montanha, puderam contemplar os jardins, os pomares, as vinhas e as fontes que lá existiam. Logo que chegaram e beberam das fontes e se lavaram nelas, e com toda a liberdade comeram dos frutos das vinhas e dos pomares, na mesma região também encontraram pastores, que estavam alimentando seus rebanhos nas pastagens que ficavam perto do caminho. Os peregrinos então caminharam até eles, apoiados em seus bordões, como é comum aos pobres e cansados peregrinos quando param para falar com alguém pelo caminho. Perguntaram quem era o dono da Montanha das Delícias e de quem era aquele rebanho que ali pastava. Nota de rodapé. Altos e baixos, sol e nuvens negras, prosperidade e adversidade. Assim foi o caminho que os peregrinos cruzaram até chegar à Terra Prometida. Na última vez em que se teve notícia, encontravam-se em um estado lamentável, presos no Castelo da Dúvida, sob o domínio do gigante Desespero. Agora estavam na Montanha das Delícias, onde tudo era puro, perfeito e agradável, cheio de esperança. Vemos as promessas de Deus se cumprindo sobre eles. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Fim da nota de rodapé. Os pastores então disseram aos peregrinos: Estas montanhas são partes da terra de Emanuel, e daqui se pode avistar sua cidade. As ovelhas também são suas, e por elas ele se deu a própria vida. O cristão então perguntou: este é o caminho para a cidade celestial? Com certeza, respondeu os pastores, estão no caminho certo. Ainda está muito longe da cidade celestial, questionou o cristão. Muito longe para alguns que nunca chegarão, e perto para aqueles que já têm a sua entrada garantida, responderam os pastores. Nota de rodapé. Muitos são os que dizem que a fadiga aumenta à medida que avançam no caminho. Começam a enfraquecer e desistem totalmente quando já estão próximos do fim. O caminho sempre parecerá longo demais, direto demais ou apertado demais para aqueles que, tendo partido, jamais chegarão ao fim da jornada. Para todos os que foram gerados pela palavra da graça de Deus e nascidos no Espírito da verdade, estes deverão então perseverar até o fim, porque, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar o dia da salvação prestes a ser revelada no último tempo, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Fim da nota de rodapé. A Montanha das Delícias eles vão agora escalar, onde os pastores estão e com os quais eles irão louvar. Coisas atraentes e coisas que prudentes são, e os peregrinos com fé e temor firmes se tornarão. O cristão perguntou aos pastores se o caminho era muito perigoso, ao que eles responderam: é seguro para quem deve ser, mas os transgressores nele cairão. Nota de rodapé. Os eleitos o alcançaram, mas os outros foram endurecidos. Romanos 11:7. Olhai para vós mesmos. 2 João 8. Fim da nota de rodapé. O cristão então novamente questiona: existe neste lugar algum descanso para os peregrinos pobres e desfalecidos de tão longa viagem? Os pastores lhe disseram então que o Senhor desta montanha os ordenou para que não esquecessem da hospitalidade, e por isso eles estão à sua disposição para tudo que é de bom aqui, para que seja de proveito de vosso proveito. Em seguida, vi em meu sonho que os pastores, percebendo que os peregrinos eram viajantes de outras regiões, fizeram-lhe várias perguntas, as quais eles já haviam respondido em outros lugares por onde passaram, tais como: de onde vocês vêm, como foi a jornada até chegarem aqui, o que fizeram para conseguir perseverar e seguir o bom caminho. Já que pouquíssimos são os que começavam essa jornada e conseguiam chegar até essa montanha, os pastores estavam desejosos de saber detalhes da jornada dos peregrinos. Os pastores ficaram muito satisfeitos com as respostas que ouviram deles, e com grande simpatia lhes disseram: sejam muito bem-vindos às Montanhas das Delícias. Os pastores, cujos nomes eram Conhecimento, Experiente, Vigilante e Sincero, os conduziram até as suas tendas e repartiram com os peregrinos tudo o que tinham. Nota de rodapé. Nomes preciosos esses dos pastores. De que vale um peregrino que não tem conhecimento? Mas do que vale o conhecimento sem a experiência? Devemos pedir a Deus que a sinceridade e a vigilância possam nos ajudar em cada um de nossos passos.
Quando essas graças concedidas por Deus se tornam presença constante em nossa vida, de fato podemos encontrar a nossa própria montanha das delícias. Fim da nota de rodapé. Disseram ainda mais ao cristão e a esperançoso: nós gostaríamos muito se vocês ficassem por um pouco aqui, pois assim, além de descansarem da longa jornada e de aproveitarem as delícias oferecidas pela montanha, poderíamos nos conhecer melhor e ter a oportunidade de conversarmos mais. Os peregrinos responderam que aceitariam descansar e que ficariam muito felizes em estar ali por algum tempo. Assim, foram deitar-se para descansar, pois anoitecera e já era tarde. Vi também em meu sonho, na manhã seguinte, que os pastores acordaram cristão e esperançoso e os convidaram para caminhar pela montanha e nas suas redondezas. Seguiram então, juntos, a caminhar e muito se agradavam da belíssima vista que havia ao redor. Enquanto caminhavam, os pastores falavam uns com os outros: devemos mostrar a estes peregrinos algumas das maravilhas que temos aqui? Conversando entre si, concluíram que sim, e que o primeiro lugar que deveriam mostrar-lhes seria a Montanha do Erro, cujo um dos lados era extremamente íngreme e perigoso. Chegando lá, pediram aos peregrinos que olhassem para baixo, para o fundo do precipício que ficava daquele lado. Quando o cristão e esperançoso olharam bem para baixo, avistaram o fundo do precipício e puderam ver os ossos de vários homens que foram feitos em pedaços por terem caído no precipício. Perguntou-lhes então o cristão: o que isso quer dizer? Os pastores então o responderam: vocês já ouviram falar daqueles que se desviaram pelo caminho do erro, por terem dado ouvido às palavras de Himeneu e Fileto, no que diz respeito à ressurreição do corpo? Nota de rodapé: Himeneu e Fileto, verificar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 17 e 18. Fim da nota de rodapé. Ao que eles afirmaram: sim. Continuaram então os pastores: são destes, Himeneu e Fileto, que falamos. Os corpos despedaçados que vocês podem ver lá no fundo são deles e de quem os segue. Ali caíram e desde aquela época até hoje permanecem sem terem sido enterrados, para que sirvam então de exemplo e que outros tenham cuidado ao escalar um ponto tão alto e perigoso ou de chegar tão perto da beira do precipício. Nota de rodapé: frágeis especulações e argumentos baseados na mera curiosidade desviam o homem da verdade pura e simples e da fé que existe em cada um para os mais perigosos e mais destrutivos erros. A Bíblia nos lembra muitas vezes para que tenhamos cuidado, estejamos prevenidos e sempre estudando a palavra, buscando a sinceridade e a simplicidade em nossos estudos das Escrituras. Fim da nota de rodapé. Depois disso, seguiram para o topo de outra montanha chamada Montanha da Cautela e disseram aos peregrinos que olhassem ao longe. Nota de rodapé: é bom para todo cristão chegar à Montanha da Cautela. Devemos estar sempre atentos e vigilantes. Cuidado para que ninguém os engane. Mateus 24, versículo 4. É uma recomendação constante do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo conduz a igreja de Corinto até essa montanha e lhes mostra as coisas terríveis que aconteceram àqueles que professavam as coisas erradas. Ele deixou palavras muito sérias a este respeito para todos nós. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Fim da nota de rodapé. Depois disso, quando eles assim fizeram ao olhar a Montanha da Cautela e escutar os pastores, perceberam que naquela direção muitos homens subiam e desciam entre os túmulos que ali haviam. Notaram também que aqueles homens eram cegos, porque muitas vezes tropeçavam nos túmulos e não conseguiam sair de onde estavam. Quem são aqueles homens? Perguntou então o cristão. Ao que responderam os pastores: vocês não viram um pouco abaixo desta montanha uma cerca com uma escada que conduz a um pasto que fica à esquerda do caminho? Eles responderam: sim, vimos. Saindo daquela cerca, há uma escada que conduz a um atalho que leva diretamente ao Castelo da Dúvida, cujo dono é o gigante Desespero. Um dia aqueles homens foram peregrinos como vocês e seguiram até aquela cerca. Como o caminho que seguia pela direita era difícil e acidentado, eles escolheram sair da estrada principal e seguir através do prado. Então foram apanhados pelo gigante Desespero e feitos prisioneiros dele no Castelo da Dúvida.
Depois de mantê-los presos em um calabouço durante alguns dias e de espancá-los impiedosamente, o gigante arrancou-lhes os olhos e os deixou perdidos no meio dos túmulos, onde estão vagando até hoje, para que as palavras do homem sábio fossem cumpridas. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Provérbios 21:16. Ouvindo isto, Cristão e Esperançoso olharam um para o outro, tendo os olhos cheios de lágrimas, mas nada contaram aos pastores. Nota de rodapé. Você já viu alguém que tenha deixado o caminho de Deus, que tenha se perdido e esteja com a vida destroçada por ter cometido os mesmos pecados e erros que você também já cometeu? O que podemos esperar para salvar-nos disso tudo, além da superabundante graça de Cristo? Por que salvou-nos a nós e não a eles? A Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Mateus 24:10. Certamente, isto é mais do que suficiente para deixar nossos olhos cheios de lágrimas e emocionados. Nosso antigo coração de pedra é hoje derretido pelo ardente amor do Salvador. Quando olhamos para trás e vemos as muitas circunstâncias fora do comum e que a graça e o favor de Deus operaram de maneira incomum e surpreendente em nossa vida. Que possamos sempre nos lembrar do imenso favor que conquistamos em Jesus e sermos gratos por ele. Fim da nota de rodapé. Vi em meu sonho que os pastores levaram os peregrinos até outro lugar ao fundo, onde havia uma porta ao pé de uma das montanhas da região. Os pastores abriram a porta e disseram aos peregrinos que olhassem para dentro da montanha. Eles olharam e viram que o interior da montanha era escuro e enfumaçado. Chegou-lhes aos ouvidos um som, como de fogo crepitando, junto com gritos e gemidos como de quem sofre tormentos, além de sentirem um forte cheiro de fogo e enxofre. E os pastores responderam: este é um dos caminhos para o inferno, um caminho que sempre é tomado pelos hipócritas, como por exemplo os que fazem coisas como Esaú, que vendeu sua primogenitura, Judas, que vendeu seu mestre, e os que blasfemaram contra o evangelho, como Alexandre, ou como Ananias e sua esposa Safira, que eram mentirosos e dissimulados. Referências para os exemplos citados: Gênesis 25, de 29 a 33, Lucas 14, versículo 10, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20 e Atos capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Disse então o esperançoso aos pastores: pelo que entendi, todos estes que vocês estavam falando tiveram sua peregrinação as mesmas oportunidades e viram os mesmos sinais que nós e todos os outros peregrinos, correto? Sim, responderam os pastores, e alguns deles durante um bom tempo. A que altura já tinham chegado em sua peregrinação quando miseravelmente se perderam? Perguntou o esperançoso. Alguns chegaram a estas montanhas e outros um pouco mais além, responderam os pastores. Nota de rodapé. Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Hebreus 6, versículos 4 a 6. É difícil dizer até que ponto e por quanto tempo uma pessoa pode se declarar cristã verdadeira, depois desviar-se do caminho e por fim desistir do reino dos céus. Tudo isso deve incentivar o nosso esforço, a nossa humildade, a nossa prudência. Oremos, portanto, rogando a Deus que nos ajude a manter os nossos olhos em Cristo, que não nos permitirá tropeçar. Fim da nota de rodapé. Então falaram os peregrinos entre si: precisamos clamar àquele que é poderoso, para lhe pedirmos que nos dê força. Sim, disseram os pastores, e deverão usá-la quando for o momento necessário. A essa altura, os peregrinos estavam desejosos de seguirem novamente seu caminho, e os pastores concordaram com eles que já seria uma boa hora. Assim sendo, acompanharam o cristão esperançoso até o limite das montanhas, e os pastores disseram entre si: vamos mostrar-lhe os portões da cidade celestial, caso eles consigam enxergá-los através do nosso telescópio. Os peregrinos aceitaram o oferecimento com muita alegria. Em seguida, os pastores os levaram até o topo de uma montanha bem alta, que era chamada de Montanha da Transparência, e lhes deram um telescópio para que olhassem. Cristão e esperançoso tentaram olhar, mas não conseguiram esquecer-se da última coisa que os pastores tinham lhe mostrado, e essa lembrança os fazia tremer. Por isso, não conseguiam firmar as mãos a fim de segurar corretamente o telescópio e olhar através dele. Nota de rodapé.
A lente da verdade, da graça, da palavra de Deus sustenta os olhos da fé. Por isso Paulo, o apóstolo, disse: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Sempre encontraremos dúvidas e temores que nos farão tremer e tentarão embaçar a nossa visão. Fim da nota de rodapé. Apesar disso, acreditavam ter avistado algo semelhante a um portão e também certo brilho que julgavam ser o brilho da glória da cidade celestial. Enquanto se preparavam para continuar a jornada, eles cantavam: pelos pastores, segredos nos foram revelados, que a outros homens foram vetados. Venham até os pastores se quiserem saber coisas escondidas, segredos guardados, mistérios que devem conhecer. Durante a despedida, um dos pastores mostrou-lhes a direção a seguir. Outro lhes preveniu para terem cuidado com alguém chamado adulador. O terceiro lhes avisou para não dormirem no terreno encantado. O quarto pastor desejou-lhes boa viagem e que Deus os acompanhasse. Então eu acordei do meu sonho.